Medos e depressão é um dos assuntos que vem desse livro, do Bert Hellinger, O Essencial é Simples. E para falar de medos e depressão, o contexto que eu segui do livro era relacionado a falecimento, a perdas de pessoas na família. E esse tema de olhar para as pessoas da família, olhar para perdas é algo que muitas pessoas estão vivendo no momento e que sempre ao longo da vida a gente viveu. Em algum momento da vida a gente ou perdeu ou vai perder alguém, ou a gente mesmo vai em algum momento, e é importante um olhar de aceitação. É isso que a constelação familiar traz. A constelação familiar traz um olhar de aceitação para todos os fatos da vida. Quando a gente traz esse olhar de aceitação para cada coisa como certa, do jeito que é, fica mais fácil. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas fica mais fácil quando a gente escolhe olhar os acontecimentos sobre a ótica da aceitação. Então, eu listei alguns assuntos para falar que tem a ver com o seguinte: quando se fala de perdas, de falecimento, geralmente não, né? É certo, existe uma tristeza. Quando a gente perde alguém, há uma tristeza. Faz parte. A tristeza, olá Maíra, bem-vinda. A tristeza faz parte da vida. A tristeza é parte da gente. Então lidar bem com a tristeza significa lidar bem com as nossas emoções. Olá Elizabeth, bem-vinda. Quando a gente perde alguém, existe um tempo de luto. Olá Ana, bem-vinda. Quando a gente lida, por exemplo, existem 5 fases do luto, que quando você pesquisar no Google, você encontra, e esse é um conteúdo antigo, mas as 5 fases do luto podem ser entendidas como duas, no meu ponto de vista. A não aceitação e sofrimento por conta de não aceitar, e a aceitação e a cura. Às vezes a gente passa pelo luto, ou alguém passa pelo luto, sem viver todas as fases. Mas eu não falei, bom, eu falei do meu jeito, né? A minha versão das fases do luto são duas: não aceitação e sofrimento, e aceitação e cura. Então, não aceita, está sofrendo, quando aceita, uh, completou, passou o luto. Mas essa é a minha forma, mas não é dessa forma que é a forma tradicional. A forma tradicional de falar das fases do luto é: a primeira fase é negação e isolamento. A pessoa nega a perda, nega o falecimento de algum ente querido e se isola. A segunda fase é raiva, raiva da vida, raiva de si, raiva da pessoa que faleceu. A terceira fase é a barganha, quando se começa a buscar negociar consigo mesmo, ou com a vida, ou com Deus. A terceira fase é depressão. Essa é a forma que colocam, que os especialistas entendem como as fases do luto. Eu prefiro ver como tristeza, porque eu olho para as emoções básicas. E a última é a aceitação. Quando a gente vê 5 fases, onde a última é a aceitação, existe vamos dizer, uma maneira de olhar que é: por que não se abrir para a aceitação logo do começo? É mais ou menos assim, ó. 2 pessoas podem lidar com a mesma situação de forma diferente, normal. Exemplo, tem a história dos 3 irmãos indianos que eram de uma família muito pobre, e o primeiro dos irmãos, o mais velho, sai para comprar leite, e quando ele está voltando para casa, ele só tinha uma moeda para comprar uma garrafa de leite. Quando ele estava voltando, ele tropeça e derrama metade do leite. Ele fica muito triste, se sente muito culpado, porque o leite não era para todo mundo. E o que ele tinha comprado era para a semana toda. E ele fica muito triste, muito, muito mal. Na vez seguinte, o segundo irmão sai para comprar leite e também, quando está voltando para casa, tropeça e derrama metade. A diferença é que esse irmão, quando derramou metade, ele pensa assim: nossa, salvei metade do leite. Eu podia ter derramado tudo. Então ele fica feliz. Vai para casa e fala para a mãe: mãe, salvei metade do leite. Eu tropecei, podia ter derramado tudo, mas salvei metade.
O terceiro irmão, na vez seguinte, sai para buscar leite. Quando ele está voltando para casa, ele também tropeça, ele derrama metade do leite e ele pensa: nossa, salvei metade. Fica muito feliz. A diferença desse para o segundo irmão que pensou igual é que esse, quando chega em casa, ele diz para a mãe que ele vai sair para conseguir uma moeda para completar a garrafa de leite, para ter a garrafa completa. Esses três exemplos de formas de lidar com perdas, de alguma forma, mostram para a gente que existem formas diferentes de lidar, que a gente pode escolher formas diferentes de lidar. Faz sentido essa história? Você já conhecia? Se quiser comentar, fica à vontade, tá bom? Se tiver pergunta, o que eu estou apresentando é sobre a ótica da constelação familiar. Então, se você tiver algum tema, alguma dificuldade, pode comentar, pode escrever nos comentários que eu apresento um olhar que já tem a ver com a solução. Quando alguém me pergunta algo ou traz uma dificuldade, quando eu respondo, eu já procuro colocar a resposta no sentido de você encontrar a solução. De você, ao pensar na pergunta que eu fiz, ou ao considerar o que eu apresentei como uma possibilidade, como um olhar, isso já te direciona ao que fazer, ao que mudar em relação à forma como você lida com as suas emoções. Da mesma forma, então, se eu posso já ter uma visão de aceitação, às vezes a aceitação pode parecer uma fuga, pular etapas. Eu estou aprendendo isso. Exemplo, quando existe uma perda, é importante se dar o tempo para vivenciar a tristeza. Se a gente é muito proativo, se eu sou muito proativo e vou direto para a aceitação, eu tenho uma tendência a fazer isso, às vezes eu não vivencio completamente a dor. É importante dar-se o tempo de vivenciar a dor. Quando eu falo isso de se abrir à aceitação, também inclui aceitar aquilo que está sentindo no momento. Então eu vejo duas fases no luto, na verdade. A negação é para quem escolhe olhar para a perda como negação. Se você olhar para uma perda com aceitação, fica mais fácil de lidar. Não quer dizer que não vai ter a tristeza, só quer dizer que vai ser mais fácil de lidar com a tristeza. Então, quando as fases do luto são apresentadas assim, significa que são as 5 fases usuais. A maioria das pessoas lida com o luto dessa forma. A primeira fase, recapitulando, é a negação e o isolamento. A pessoa nega a perda, nega o que aconteceu, nega a realidade e se isola. A segunda fase, sente raiva de si, dos outros, da pessoa que se foi. Barganha, negocia consigo mesmo, negocia com Deus, com quem quer que seja. A terceira fase, depressão, essa é a forma como os especialistas, a pessoa que criou, que identificou essas 5 fases, escreveu. E a última é a aceitação. No meu ponto de vista, na minha experiência da constelação, eu diria que são 3 fases do luto. Negação para quem tem dificuldade de aceitar as coisas. Então, quem tem dificuldade de aceitar, vai ter dificuldade de aceitar uma perda. Então, a negação para quem tem dificuldade de aceitar os acontecimentos da vida. Depois, tristeza, porque faz parte. A perda traz tristeza. É que se tiver negação, vai ter raiva. Quando tem negação, tem raiva. Aí precisa ter barganha. Mas se tiver aceitação, mesmo que inicialmente se negue a perda, ou seja, não se aceite a perda, em algum momento você pode, vamos dizer, conversar com você, fazer a barganha. Mas se tiver abertura para aceitação, fica mais fácil de passar pelas etapas do luto. Bom, para a gente continuar, então, quando se trata de medos e depressão, o olhar para o medo é um olhar de aceitação, um olhar de incluir o medo. O medo faz parte, o medo tem uma coisa curiosa no medo. Quando a gente sente medo, é comum que a gente fuja do que causa medo. Só que quando a gente faz isso, o medo aumenta. Isso não é a aceitação do medo. Enfrentar o medo também sem dar tempo de perceber o que o medo está trazendo, no sentido de se proteger, também não é produtivo, porque é outra forma de não aceitar o medo. Mas quando você olha para o medo com aceitação, ou seja, percebe o que o medo está trazendo para você, se o medo está dizendo, se prepara, se o medo está indicando que você precisa cuidar de você e você dá esse tempo,
fica mais fácil de lidar com o que a vida traz. Exemplo, você precisa fazer uma mudança. E aí? Como você faz? Normalmente a dificuldade de lidar com medo é a dificuldade de lidar com as emoções. E é isso muito importante, porque o medo em excesso está indicando uma dificuldade de lidar com medo. Isso é muito importante entender. Quando, quando você tem muitos medos, medo de tudo, isso já está indicando que, olha, existe uma parte sua, eu sempre indico a criança interior, que precisa do seu acolhimento. Precisa que você olhe para ela, que você perceba como ela está se sentindo, que você dê a atenção para ela, que você reconheça e valide o medo. Quando você reconhece e valida o medo, você vê que tem medo, vê que está tudo bem, que o medo tem uma intenção de você se proteger, buscar ajuda, informação, pensar antes de agir, e você acolhe a sua criança com medo, o medo naturalmente diminui. Quando a depressão é a tristeza, então a dificuldade de lidar com a tristeza é porque a tristeza é uma dor e a gente é treinado, a nossa mente foge da dor. Só que a tristeza é uma dor que quanto mais a gente foge, ela aumenta. Quando a gente olha para a dor, para a tristeza, quando a gente olha com aceitação, ela diminui, curiosamente. E quando eu digo olhar para a tristeza com aceitação, é perceber que a tristeza é uma parte legítima nossa e que essa parte precisa de acolhimento. Quando a gente foge da tristeza, a gente se anestesia para a dor da tristeza, mas também para o prazer. Então, daí a falta de sentido. Daí a depressão não é uma tristeza profunda. A depressão é uma negação da tristeza, que aí parou de sentir. Normalmente tem raiva também. Por trás da depressão também tem raiva. Ou seja, as emoções básicas. A dificuldade de lidar com a tristeza também fala de uma dificuldade de lidar com os medos e com a raiva. Quando a gente muda, quando a gente olha, falando de olhar para as próprias emoções, quando a gente escolhe olhar para as próprias emoções com aceitação, isso já tem um impacto no sentido de se conectar com mais facilidade com as pessoas. Ou seja, são as emoções que conectam as pessoas. Aceitação das emoções conecta. Rejeição das emoções desconecta ou só conecta com quem tiver mais afinidade, mas quem estiver desafiando, sendo o ponto de vista oposto, desconecta. Então, uma coisa interessante é, quando existe uma perda e existe sofrimento, às vezes é porque havia expectativas ou situações mal resolvidas. No sentido de, um dia eu vou ter uma melhor relação com alguém da minha família, por exemplo. E eu nunca faço nada para resolver. Fico deixando para depois. Até que a pessoa falece. Daí ficou uma situação mal resolvida. Como resolver? Às vezes uma perda em que a pessoa fica pensando, uma coisa, quando em uma constelação, uma sessão de constelação, o cliente traz a questão de um dos pais ter falecido, ou os dois, e às vezes a perda de um dos dois pais, ou os dois, ainda está ativa, no sentido de ser uma tristeza permanente. Quando se pensa em alguém que já faleceu há algum tempo, alguns anos ou meses, e ainda vem uma tristeza, é como se a relação, a experiência ficou inacabada. Faltou, vamos dizer, o reconhecimento da tristeza. Muitas experiências ficam inacabadas por não reconhecer a tristeza. Quando a gente não quer olhar para a tristeza de uma perda, a gente fica congelado na perda. É como se tivesse carregando aquela situação mal resolvida o tempo todo. Como que numa sessão de constelação se resolve? Olhando para a pessoa, reconhecendo o que sente, reconhecendo as coisas boas que se recebeu, que se compartilhou e deixando com a pessoa o que é dela. Quando tem esse movimento, fica mais leve. Normalmente esse é o ponto para melhorar a relação. E, por fim, encaminhando vamos dizer, para o fechamento, tem uma coisa importante de pensar a morte como parte da vida. Normalmente a gente
separa. É quase como se a gente olhasse para a morte como o fim e acabou, mas por que não ver a morte como parte da vida? E por que não ver a morte como uma etapa, como uma promoção? Deve ser em algum livro do Osho que eu li isso, eu não lembro. Mas é o olhar da morte como uma promoção. A gente passou para a próxima etapa e não como um rebaixamento. Se alguém é promovido, nem que ficar triste porque a pessoa foi promovida. Então, nesse sentido, e tem uma frase do Osho que é assim: muitas pessoas choram a perda de entes queridos, não, muitas vezes não porque amaram muito, mas porque deixaram de amar, ou seja, deixaram para depois o amar. E aí a perda é por não ter falado, expressado o que sentia para a pessoa. Logo, a morte pode ser entendida como uma forma da gente valorizar a vida. Se a gente fugir do olhar para a morte com aceitação, a gente não tem aceitação pela vida. Boa noite, Kátia, Rafa, Eliane, Bruno, bem-vindos. Então, a live está no final, mas se tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer pergunta. O tema dessa live, o que eu falei até agora, então é medos e depressão. Depressão tem a ver com a tristeza, tem a ver com não aceitar a tristeza. Isso é muito importante entender. Às vezes a gente associa, ou o senso comum associa a depressão como uma tristeza profunda. Na verdade, a depressão, na minha experiência, no meu ponto de vista, com constelação familiar e ajudando pessoas a resolver a depressão, a melhorar a relação com a depressão. Então, essa é a minha experiência com a depressão, ajudando pessoas a lidar melhor com a depressão e a resolver. A depressão é uma negação da tristeza. Quando se nega a tristeza, ela aumenta, se perde o sentido das coisas, se para de sentir, mas porque negou a tristeza, não porque a tristeza é muito grande. Então, um ponto-chave é o seguinte: se você quer lidar melhor com o medo, é importante olhar para o medo com aceitação. Quando se olha o medo com aceitação, você se coloca do lado da sua criança. Por que eu estou falando do medo? Porque o tema da live é medos e depressão. Medo é uma emoção básica, depressão não, mas tristeza é. É que muitas vezes as pessoas trocam tristeza por depressão, mas são coisas diferentes. E a diferença é essa que eu apresentei, de novo, no meu ponto de vista. O que eu estou falando vem da experiência. Não sei indicar um livro onde fundamente isso, mas é algo que se observa. O que eu diferenciei. Medo é uma emoção básica, tristeza é uma emoção básica. Depressão não é emoção básica. Depressão é consequência de... Bom, pode ter outros fatores, mas a depressão tem a ver com não aceitar a tristeza. Por que tem a ver com não aceitar a tristeza? Porque quando aceita, a depressão diminui. E quando continua aceitando, passa. Então esse é um caminho de melhorar a relação com as emoções. Então, deixa eu ver. Uma coisa importante é quando você entende. E outra coisa, medo, depressão, como lidar com a perda de entes queridos. Aí eu desenvolvi o seguinte, de olhar a morte como parte da vida, assim como o nascimento, e não como algo triste, mas como uma etapa. E aí eu citei uma passagem do livro do Osho, ou de algum livro que eu li, mas não foi uma passagem, foi algo que eu lembro, que é olhar a morte como uma promoção. A pessoa que faleceu foi promovida para a próxima etapa. A gente vai chegar nessa próxima etapa em algum momento, mais cedo ou mais tarde, mas todos vão. Então, se todos vão morrer em algum momento, por que não olhar para esse tema com aceitação? E aí, o tema morte pode ser, inclusive, vamos dizer, uma forma de se dar valor à vida. Existem exercícios ou meditações onde você olha para a morte ou pensa na morte, na sua morte, para você valorizar a vida. Quando a gente olha para a nossa vida como se fosse a partir do nosso último dia de vida, isso dá uma perspectiva de valorizar a vida. Então, o positivo da morte ela faz a gente valorizar a vida.
Se a gente se depara com a nossa limitação, com a nossa mortalidade, a nossa vulnerabilidade, isso de alguma forma faz a gente dar valor ao tempo, ao que a gente faz. Imagina, passar uma vida reclamando das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. Quando se depara com uma experiência de quase morte, um acidente ou algo assim, muitas pessoas mudam a maneira de viver. E a mudança tende a ser para melhor. Então, pessoas que tinham uma maneira de ser, de viver reclamando, como eu dei esse exemplo, depois de uma experiência de quase morte, passam a dar valor à vida no sentido de querer tirar o melhor proveito dela. A gente pode se beneficiar disso pensando no olhar para a vida a partir da perspectiva da morte, ou seja, no nosso último dia. Se você estiver no seu último dia, como você olha tudo o que você passou? Se você pudesse viver de novo, o que você faria diferente? Olá, Leila, bem-vinda. Olá, Fernanda. Uma coisa importante é entender o seguinte: quando você pensa, então, nesse tema da morte, ele vai dar significado, ele vai ajudar a gente a perceber o que é realmente importante. Às vezes a gente se perde em situações do dia a dia, da vida, sem ter clareza, sem diferenciar o que é realmente importante. E aí a gente, por exemplo, imagina que você tem uma mágoa em relação a uma pessoa da família. Experimenta olhar essa relação como se fosse o seu último dia de vida, ou o último dia de vida da pessoa. O que fica diferente? Às vezes esse olhar, considerando a morte, facilita criar uma conexão, facilita se conectar mais com a pessoa. É uma sugestão, quem quiser experimentar. Então, chegando no final, eu vou propor um exercício assim. Se você quiser fazer o exercício pensando em alguém que faleceu ou em alguém que você perdeu, o que eu vou propor como exercício é bem simples, são dois movimentos. Um é você olhar para a pessoa, então se você tiver a pessoa em mente, pensa nela. Daí você olha para a pessoa e percebe como você se sente em relação a ela, ok? Então você está olhando para uma pessoa que faleceu e você diz para ela: você se foi muito cedo e eu senti muito a sua falta. Mas eu respeito o seu destino e assumo o meu. E te agradeço pelo que eu recebi. Percebe o que muda? Depois que você imagina uma pessoa que você tenha perdido e que você quer de alguma forma lidar melhor. E aí você experimenta, reconhecer a pessoa, lembrar dela e pensar nela. E você pode usar, eu vejo você, você faz parte, ou você pode reconhecer que houve uma perda. E aí a frase que eu propus foi: você se foi muito cedo e eu senti muito a sua falta. Essa frase pode parecer triste inicialmente, mas na verdade essa frase ajuda a reconhecer que existe uma tristeza e a dar expressão para ela. Quando você reconhece a tristeza que já está presente, nesse momento do reconhecimento você libera ela. Quando a gente nega a tristeza, aí a tristeza dura. Então, se você sente uma tristeza que te incomoda e você gostaria de liberar, a forma é você reconhecer a tristeza. Essa frase é uma forma de reconhecer a tristeza e liberar. Depois, você usa o que eu propus, né? Que é: eu respeito o seu destino e assumo o meu. De novo, essa frase tem um sentido de reconhecer que faz parte e que o destino de cada pessoa é o destino de cada pessoa, é certo como é. Não é nem certo, não é, é como se fosse assim: quem sou eu para. É como se fosse discordar com o fato da vida. As coisas acontecem como acontecem, já aconteceu, não tem como voltar no tempo. Se eu discordo, quero mudar o passado, eu só sofro.
As pessoas podem querer mudar o passado, mas aí isso traz só sofrimento. Quando se olha o passado como certo do jeito que foi, fica mais fácil de se lidar com os acontecimentos. Então é uma escolha no sentido de alguém faleceu, é triste a perda. Então é importante reconhecer a tristeza e é importante reconhecer a perda. Daí no exercício você pensa na pessoa que você perdeu e reconhece, você se foi muito cedo e eu senti a sua falta. Respirar ajuda a liberar as emoções. Depois você diz, eu respeito o seu destino e assumo o meu. Percebe também a respiração, o que muda. E por último, você pode dizer, eu agradeço pelo que eu recebi de você. Ou também, deixo contigo o que é seu e guarda comigo o que é meu. Essas são formas de você, são frases de solução da constelação familiar, e quando você experimenta as frases no contexto certo, você sente uma mudança, uma liberação. E em essência, o que a gente traz na constelação é um olhar de aceitação. O olhar de aceitação melhora como a gente se sente, como a gente lida com as nossas emoções e com tudo mais da vida. Então foi isso. Quem chegou depois e quiser assistir a live, ela vai ficar salva no IGTV. Eu planejei fazer a live em torno de 26 minutos, de 30 minutos, mas quem tiver alguma pergunta e quiser escrever, fica à vontade, tá bom? A próxima live vai ser na terça, às 19, eu vou manter esse horário, talvez eu mude para as 20, eu ainda não decidi. Estou entre um e outro horário. Mas uma coisa importante, as inscrições para o curso Resolva-se com seus pais, para o treinamento Resolva-se com seus pais, estão abertas até quinta, 23h55. O que é importante esse curso está super bem, vamos dizer, tem muito conteúdo valioso, tem vários bônus. Os bônus têm um valor maior que o curso, só para ilustrar. Se você quiser saber mais do curso, do treinamento Resolva-se com os seus pais, importante, não é só com os pais. O nome do curso é Resolva-se com os seus pais, precisava de um nome. Mas quando você melhora com os pais, você melhora com tudo na vida. Então melhorar a relação com os pais é melhorar a relação com os pais dentro de você. Quando você muda essa relação com os pais dentro de você, você muda a relação com as suas emoções, com os seus filhos, na relação de casal, com o dinheiro, trabalho, carreira, com tudo na vida. Porque a gente é metade dos dois. E aí, para ter mais informação sobre o treinamento Resolva-se com seus pais, no link da bio você tem acesso. Tanto a aula 4, onde eu falo do treinamento Resolva-se com seus pais, quanto direto o link da página, para mais informação e para inscrição. São vagas limitadas, porque tem eventos presenciais, online, e o grupo é pequeno. Então não são muitas vagas, não é um curso que vai ter muitas pessoas, é um grupo pequeno mesmo, por isso que as vagas já estão acabando, já está em 50% das vagas preenchidas, e então vai até quinta, e é isso, eu estou à disposição para tirar dúvidas.